Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, abramos nossas Bíblias. Livro de Daniel. Queria agradecer imensamente, irmãos. Ontem tivemos um trabalho da Regional Oeste. Queria agradecer primeiramente ao pastor Paulo Lucas. Obrigado, pastor. O pastor esteve na liderança ontem, esteve conosco na congregação do Jardim Paraíso. Aos jovens, queria agradecer imensamente a todos os jovens que cuidaram lá, nos ajudaram. Uma equipe de recepção muito boa, que Deus abençoe. O pessoal da fotografia também, mídia. O pessoal chama os jovens, chama o pessoal de mídias de midianitas, irmãos, no bom sentido. Então eu queria agradecer a equipe de mídias, queria agradecer imensamente a orquestra, novamente. Nono, Deus abençoe poderosamente. Irmãos, o Nono ontem foi empossado ali como um dos líderes ali, que vai estar cuidando da orquestra da Regional Oeste, amém? O Nono vai estar junto com o maestro Douglas. Oi? Os músicos, exatamente, os músicos, por gentileza, acompanhem o maestro, que vai estar aí na liderança da Regional Oeste, com a orquestra, vai estar apoiando, liderando. Queria agradecer imensamente a cada músico que esteve. Agradeci hoje, mas novamente agradeço. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Irmãos, foi um trabalho ontem singular, irmãos. Quem esteve lá viu o que o Espírito de Deus fez na vida de cada jovem. Então, eu queria imensamente agradecer, meus irmãos. Livro de Daniel, irmãos. Eu vou ler 2 trechos. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu vou ler, a minha Bíblia está com uma versão diferente, irmãos, eu vou ler aqui na tela. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Versículo de número 2. E o Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Apenas uma observação no versículo de número 2. Quem entregou foi o Senhor, irmãos. Isso é uma parte importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Agora eu gostaria de ler capítulo de número 10. Obrigado. Capítulo de número 10. Vamos ler alguns trechos das Sagradas Escrituras. Versículo de número 10, capítulo 10, versículo de número 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Versículo de número 16. Versículo de número 16 diz assim: E eis que como uma semelhante dos filhos dos homens, me tocou nos lábios. E então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobre me vieram dores, e não ficou força alguma. Versículo de número 17. Como, pois, pode o seu servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não me resta força alguma, e não ficou em mim fôlego. Versículo de número 18. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou. Versículo 19. E disse: Não temas, homem muito desejado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: Fala, Senhor, porque me confortaste. Até aqui. Meus irmãos, quando nós lemos esse trecho, livro de Daniel, capítulo de número 10, se formos estudar o livro de Daniel, a gente vai perceber algumas coisas. Daniel, em todo o seu livro, ele não está na sua ordem cronológica. A gente pode perceber isso por todo o primeiro versículo de todo o primeiro capítulo que a gente for ler. Todo capítulo, primeiro versículo, a gente vai ver reinado de Dário, reinado de Joaquim, reinado, e vai mudando os reis. Não existe uma ordem cronológica. Claro que tem que ser feito um estudo. No entanto, quando a gente está no capítulo de número 10, onde diz, no versículo 1, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, a gente vai perceber que Daniel já não é mais um homem jovem. Sobre Daniel já vem o tempo.
a idade, a velhice. Daniel agora é um homem já com bastante experiência, com bastante idade. Parece que eu começo a ver Daniel. Talvez quando ele acorda, olha no espelho, começa a colocar a mão no rosto, começa a ver os olhos dele, a pele dele, que já não é mais aquele jovem que nem antigamente. Sobre Daniel existe algo que existia em seu contexto, que é o quê? É a experiência, muito mais que a experiência, a sabedoria. E sobre ele tem exemplo de vida, não lições. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de exemplo de vida e lição de vida. Exemplo de vida é tudo aquilo, ou quando a gente olha para uma pessoa e a gente sabe que aquilo que ela está fazendo é o correto. São referências. Hoje existe uma grande crise, talvez na geração atual, sobre referência. Para muitos hoje a referência é quando você olha nas redes sociais e vê aquele homem falando coisas maravilhosas, seja ele qual for. Talvez um pregador, talvez um cantor, e muitos agem e olham, olha, aquele ali está falando coisas boas, ele é uma grande referência. E aí você começa a seguir as palavras dessa pessoa. Só que seguindo as palavras daquela pessoa, você vai exatamente para os mesmos caminhos que está trilhando essa pessoa. Só que você não sabe que muitas vezes por trás dessa rede social, existe uma vida frustrada. Homens que muitas vezes, querem pregar o evangelho, só que está separado da mulher, não vive de acordo com a Bíblia, não sabe que igreja ele é. Quantos são os homens que muitas vezes falam, e que não sabemos nem a igreja que ele é. Chamamos de pastor, mas ele mesmo nunca foi consagrado por mão de ninguém. E muitas vezes a nossa geração atual acha que isso é uma referência. Não, isso não é uma referência. Referências são homens que estão na casa do Senhor todos os dias, e que você sabe o caminho, você sabe aonde ele está indo, você sabe o que está fazendo, você sabe que existiu uma unção sobre a vida dele, você sabe aonde ele mora, você sabe quem é a esposa, você sabe quem é a família, você vê a vida dessa pessoa. Isso começa a ser exemplo de vida. Homens assim são exemplo de vida. Não são lições de vida. Lições é ao contrário. Porque lições de vida é quando você vê uma pessoa, você vê que está tudo errado naquela pessoa. Aí você olha e fala, não, o que essa pessoa está fazendo, na verdade eu não quero. Eu quero o oposto. Um grande exemplo de vida é Daniel. Outro grande exemplo de vida é Elias. Perceba que Elias andou por 24 horas por dia, durante muitos anos com Eliseu. Chamou Eliseu e Eliseu teve que acompanhar ele por onde ia. Existem duas escolas proféticas que são distintas. A escola hebraica, que é a escola hebraica. A escola hebraica é o seguinte: quando um mestre chamava o seu aluno, ele falava o seguinte: olha, aonde eu for você vai, o que eu como você come, aonde eu piso você pisa, o que eu faço você faz. E acompanhava ele por 24 horas. Essa é a escola profética. No entanto, hoje em dia, quando nós vamos para a escola, essa é a escola grega. Quando nós vamos para uma faculdade, para uma escola, onde está o seu professor te ensinando, só que se ele fala que não é para fumar e sai da escola e começa a fumar, essa é a escola grega. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Essa é a escola grega, e essa é uma escola onde Deus totalmente aboliu, falou, não, a escola que eu vou te dar é outra, é a escola de vida. A escola hebraica é aquela, olha, o que eu faço você faz, aonde eu vou você vai, o que eu estou fazendo você vai ter que fazer. Por quê? Porque é o exemplo de vida, não é apenas o exemplo de palavras. E quando eu vejo Elias, que andou com Eliseu durante muitos anos, passados muitos anos, e Eliseu já sendo transladado, já indo a caminho depois passar do Jordão, Elias olha para Eliseu e fala, olha, pede o que você quer, que quem sabe Deus pode realizar. Aí Eliseu olha para Elias e fala, eu quero porção dobrada do Espírito que está na tua vida. Repara no exemplo de vida que ele tinha, porque por 24 horas, durante muitos anos, Eliseu via em tudo na vida de Elias, que o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Será que nós podemos andar numa vida onde todos os passos que nós estamos trilhando, as pessoas que estão ao nosso redor, podem olhar e dizer, eu quero porção dobrada do Espírito que está na tua vida? Daniel vivia nesse estilo. Daniel vivia uma vida plena. No entanto, até chegar aqui, nós temos um caminho grande.
porque o povo de Israel não queria nem seguir o exemplo de Daniel. Chegou um determinado momento, onde os filhos de Israel estavam vivendo uma vida tão deturpada, mas tão ruim, que Deus olhou para Judá, para os filhos de Israel e falou o seguinte: eu vou ter que arrancar vocês dessa terra, porque vocês contaminaram ela de vez. Mas onde está isso? Nós lemos aí, Daniel capítulo de número 1, versículo de número 1 e 2. Porque rei Joaquim viveu uma vida tão degradada, tão ruim, de uma forma tão ruim, tão perversa, que o Espírito de Deus tirou ele daquele reinado, tirou os filhos de Israel daquela terra. Mas por que ele fez isso? Por que ele tirou? Porque os filhos de Israel não respeitaram princípios e valores. Por não respeitar princípios e valores, a terra em que eles estavam vivendo ficou contaminada. Quantos são os momentos em que nós estamos, às vezes no trabalho, muitas vezes dentro de casa, e nós não respeitamos princípios e valores bíblicos, por acharmos que isso é algo demais, ou não tem valor, não precisa, não precisa. Meu irmão, você está contaminando a terra em que você vive. Dentro da tua casa, dentro da tua terra, dentro do teu emprego. Ninguém está vendo, não estou aqui na igreja, meu irmão. O Espírito de Deus está em todo lugar. Ele está vendo e está contemplando o teu pensamento, as tuas ações, o teu agir. Não contamine o lugar em que você está. Só que eu vejo uma misericórdia de Deus tão grande, porque mesmo contaminando, o Espírito de Deus olha numa vontade perfeita e não permissiva. Ele olha e fala: eu vou tirar vocês daqui. Só que aonde eu for colocar vocês, vocês não vão apenas sobreviver, não, vocês vão viver, porque eu vou colocar o meu Espírito dentro do coração de vocês, e lá vocês vão frutificar. No meio da Babilônia, é lá que vocês vão frutificar, porque o meu Espírito ainda vai acompanhar vocês. Meu irmão, como é maravilhoso quando a misericórdia de Deus, mesmo olhando quem somos, mesmo olhando as nossas fragilidades, mesmo olhando os nossos pecados, continua acompanhando a gente. Mudança de rota total. Os filhos de Israel começaram a clamar a Deus, mas começou a clamar num período errado, na hora errada. Agora que você vai reclamar? Agora que perdeu tudo, agora não dá mais, agora a terra está contaminada, preciso tirar vocês para a terra voltar a frutificar. Quantas são as vezes que nós vamos clamar a Deus no período errado? Agora! Quantas são as vezes que os sinais estão vindo? Jesus disse: os sinais seguirão aos que crerem, os sinais. Meu irmão, na tua vida diariamente o Espírito Santo manda sinal. Olha, cuidado, sai daí, para com isso. Não, a gente não quer ouvir. Aí vai clamar a Deus quando já perdeu tudo. Já foi tudo embora, agora não dá mais. Agora é mudança de rota. Agora tem que ir para outro caminho. Só que quando chega nesse momento, os anos vão se passando, e Deus levanta um homem, Daniel. E quando Deus levanta Daniel, ele manteve-se no mesmo caminho, sem mudar nada. Ele manteve a sua vida diária com Deus. Daniel, o anjo apareceu para Daniel, mas quando ele já estava lá no final, durante todo o período da sua vida, ele manteve o seu caráter incorruptível. Ele manteve a sua vida perante Deus ali. Não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou me manter ali nos caminhos do Senhor. Você entende agora? Porque quando o anjo chegou para ele em Daniel capítulo de número 10, falou: homem muito desejado. Por que falou isso? Porque olha, eu conheço a tua história. Eu sei os anos que você está passando na tua vida. Eu sei as tentações que vieram sobre você. Eu sei as vezes em que veio a Babilônia querendo te arrancar, querendo te levar para outro caminho. Mas eu sei que você se manteve firme, pois isso fez com que Deus te desejasse muito. E ele estava num momento muito difícil da vida dele. Ele já estava desfalecido. Aí quando a gente lê em Daniel capítulo de número 10, versículo de número 10, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Daniel 10:10, diz assim: em seguida, uma mão me tocou a mim, e me pôs sobre as minhas mãos de joelhos, que já estavam vacilantes. E ele disse: Daniel, homem muito desejado, preste atenção ao que eu vou falar. Levanta, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu me pus em pé tremendo.
Meu irmão, rapidamente, não quero tomar o tempo. Eu queria falar sobre os 3 toques de Deus na vida de um cristão. Quando estamos desfalecidos, quando achamos que as coisas estão perdidas sobre a nossa vida, quando achamos que nós chegamos a um ponto final da nossa vida, só que nós ainda insistimos em se manter nos caminhos do Senhor, talvez na oração. Meu irmão, eu quero te dizer que é nesse momento que entra o sobrenatural de Deus e o toque dele vem na tua vida. O primeiro toque que veio na vida de Daniel, quando nós lemos essa escritura, eu chamo de o toque do entendimento, porque fez a consciência dele voltar novamente, porque ele estava perdido. Aonde ele estava, o que estava acontecendo? Estava perdido, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou? Eu preciso essa semana tomar uma decisão na minha vida. Eu não sei como tomar isso, meu irmão. Em nome de Jesus, receba o toque de Deus na tua vida, pois Ele vai te dar entendimento, Ele vai te dar sabedoria para você saber o caminho que você tem que tomar. Eu gosto muito do livro de Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 21, que diz assim: quando estiveres perdido, não sabendo se vai pela esquerda ou pela direita, ouvirás então uma voz por detrás de ti que te dirás: este é o caminho, andai nele. Meu irmão, muitas vezes nós não temos entendimento do que está acontecendo na nossa vida. Estamos num domingo, almoçando em família, de repente um levanta uma palavra, outro levanta outra e começa aquela briga. Ah, é normal isso? Em nome de Jesus, não é normal, porque Deus vai te dar entendimento que existe uma guerra espiritual e que você é um atalaia na tua casa para repreender demônio, para repreender desavença dentro da tua família. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus colocou você lá para você ter o entendimento que existe sim uma guerra espiritual, minha irmã, e você tem que se levantar e lutar contra isso. Nossa vida não é só aqui na terra, existe um mundo espiritual. E Deus abriu esse entendimento para Daniel. Você precisa entender o que está acontecendo. Por isso que o Espírito de Deus, Ele ensina todas as coisas do que você vai fazer na tua vida. Quem sabe aquilo que você vai fazer essa semana? Meu irmão, é um momento certo para você clamar o Espírito de Deus e Ele tocar sobre a tua vida e te abrir o entendimento para você saber o caminho correto, porque um caminho errado, ele dá resultados terríveis. Mas continuando, lá no versículo 16: então um ser que parecia um homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. E eu disse àquele que estava em pé diante de mim: estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. O segundo toque, o toque de novas palavras. Deus tem novas palavras na tua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que está saindo no teu coração, que muitas vezes as pessoas que estão ao teu lado não querem nem mais conversar. Talvez seja que nem Daniel, que quando começou a falar com Deus, falou através de raiz de amargura que estava no coração dele. Meu irmão, muitas vezes você tem que pôr isso para fora de você, para que o Espírito Santo toque na sua boca e comece a sair palavras de edificação, palavras de consolo, palavras em que o Espírito de Deus vai salvar vidas lá fora. Deus tem novas palavras na tua vida. Junto com as novas palavras vem novas visões, porque a gente fala daquilo que a gente olha. Quem sabe Deus quer mudar o seu olhar para onde você está enxergando. Está tudo errado, não vai dar certo, está fraco. Olha aqui minha visão, isso daqui não vai dar certo. Meu irmão, em nome de Jesus, receba o toque de Deus essa noite, para que venha novas palavras, para que Deus mude a tua visão e você consiga enxergar que tem novos horizontes na tua vida. A história ainda não acabou para você. Não, meu irmão. Deus tem novas visões para você. Ele vai colocar uma nova palavra na tua boca. Versículo de número 18. O ser que parecia como um homem tocou-me outra vez e me deu forças. E ele disse: não tenha medo, você que é muito desejado, que a paz seja com você. Seja forte, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque tu me confortaste.
O terceiro toque, o toque do poder. O toque do poder de Deus. Quando o pastor que me antecedeu começou a falar aqui, eu senti a confirmação de Deus de falar isso aos irmãos. O toque do poder. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de força e quando a gente fala de poder. Porque Daniel já estava desfalecendo. Daniel já não estava mais aguentando. Só que uma coisa, meu irmão, é quando nós queremos fazer algo sobre as nossas próprias forças, achando que o nosso intelecto, a nossa habilidade vai resolver algo. Quando você começa a agir por algo que o Espírito de Deus não te chamou, não colocou você nesse lugar, aí é com você. No entanto, quando Deus te chama, Ele te dá força. Esse copo com água, ele é leve. Eu consigo manter isso em pé. Por 1 minuto? Consigo. Olha que eu tenho força para isso. Isso é força. Eu tenho força para manter esse copo de água aqui em pé. Eu tenho. Eu tenho força. Por 1 minuto? Ele é leve. Eu aguento. Tá bom. Só que quando o Espírito de Deus te chama para qualquer local, você vai ter que manter esse copo em pé por 1 minuto. Por 10 minutos. Por 1 hora. Por 2 horas. A tua mão começa a tremer. Começa a dar cãibra. A circulação do seu sangue já não vem mais. As coisas não estão dando certo. Aí entra o quê? Aí entra o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus não é a capacidade de você erguer, mas é a capacidade de você manter erguido assim, continuando. Aí você não aguenta mais. E quando você não aguenta mais, vem uma mão invisível e segura a tua mão, falando: eu te ajudo. Sou eu que vou sustentar. Sou eu que vou manter você erguido agora. Sou eu que vou te ajudar agora. Porque quando Deus chama você, meu irmão, é a mão dele que fala: agora sou eu que te sustento. Agora é o sobrenatural. Agora eu vou manter você em pé, porque é a minha mão que está aí. Você não pediu esse cargo, você não pediu esse lugar, mas foi o meu Espírito que tocou. Pois eu vou te sustentar, pois eu sei que a tua força está acabando. Aí entra a mão de Deus, sustentando a tua vida, sustentando aonde você está. Meus irmãos, fiquemos em pé. O poder de Deus toca a tua vida essa noite, meu irmão. O poder de Deus te sustenta, meu irmão. Porque a jornada é longa. A jornada é longa, não acabou. Deus tem mais na tua vida. Agora entra o sobrenatural. Meu irmão, eu quero respeitar o horário. Mas se a palavra de Deus tocou na tua vida, eu não sei se você veio aqui essa noite, talvez pela primeira vez, mas eu quero te fazer um convite. Tem alguém aqui que gostaria de entregar sua vida nas mãos do Senhor? Faça um sinal. Se a palavra tocou no teu coração, meu irmão, e você quer entregar sua vida nas mãos do Senhor, começou a ouvir sobre esse Deus, louvou o Senhor com todo mundo, e você quer entregar a sua vida, eu faço um convite. Receba o toque de Deus. O Espírito de Deus quer salvar você agora. Talvez você andou por alguns caminhos aí e se afastou, não por causa do bom pastor, mas por causa das ovelhas. Ei, o bom pastor está aqui, ele está de braços abertos dizendo: venha, eu te amo, volte. Você não está desviado, quem está é o diabo, você está afastado. Mas olha, o Espírito de Deus te chama essa noite. Você pode voltar para Cristo. Mas eu também gostaria de fazer um convite. Você que ouviu a palavra do Senhor e quer receber o toque dele, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Existe uma unção especial essa noite, meu irmão, aonde o Espírito de Deus está querendo tocar na tua vida para dizer: ei, é o meu poder agora. É o meu poder agora. Tua mão foi capaz, mas não é a tua habilidade, é o meu poder. É o meu poder que toca a tua vida. Ei, de cantarabalai. Se tem alguém do teu lado que não é crente, faça o convite. As horas se vão, eu quero respeitar o horário. Tem uma jovem que está vindo aqui aceitar Jesus.
Meu irmão, eu não sei você, mas no céu está uma festa, porque tem alguém aceitando a Jesus, aonde Deus está resgatando do inferno e está falando: ei, você é minha, você é minha. O sangue que eu paguei por você foi muito alto. Talvez a tua vida você já não está mais aguentando, achando que foi você nesse emprego, achando que é você nessa faculdade. Eu não tenho mais dinheiro, hein, meu irmão? Escuta o que eu estou te falando. Quem te colocou nessa faculdade foi o Espírito de Deus, e o toque dele vai te dar poder para você terminar e continuar novos cursos. Vem aqui à frente, eu quero orar por você essa noite. Oh, meu Deus do céu, o toque de Deus invade agora, irmãos, essa igreja. Ah, meu irmão, Deus ainda tem poder. Deus ainda tem poder para trazer de volta aquele que havia perdido. Eu sinto de Deus de fazer uma oração aqui, irmãos. Talvez você que veio aqui, você está bem com Deus, está tudo bem, mas lá na sua casa você está orando por algum parente perdido, por alguém que está lá, talvez nas drogas, talvez seu marido se afastou, talvez seu casamento não está bem. Meu irmão, em nome de Jesus, vem aqui agora interceder. Vem aqui agora, porque enquanto você dá um passo aqui, o Espírito Santo ele vai lá, porque na cruz o nosso Jesus Cristo derramou um sangue que tem poder para ir lá. Tem poder para ir lá agora, meu irmão. Arrancar do inferno, restaurar agora a vida. Enquanto você vem, você acha mesmo que Deus te salvou, que Deus te redimiu, para você não orar pelos aqueles que precisam? Não, meu irmão, não. Você está aqui porque tem pessoas que estão precisando da tua oração agora. Eu preciso respeitar o horário. Nós já vamos orar. Você está aceitando a Jesus? É a melhor decisão da tua vida, porque essa noite você nunca mais vai esquecer. Deus vai marcar a tua vida, jovem. Deus vai restaurar a tua vida. Achou que perdeu? Não. Deus tem um novo tempo. Deus tem dupla honra sobre a tua vida. Irmãos, estenda suas mãos sem ira e sem contenda. Oremos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui a tua filha, Senhor, que está aceitando a ti, Jesus. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, entra com o teu revestimento sobre a vida dela, Senhor, sobre os pés da cabeça, Senhor. Entra, Pai, nos pés, a cabeça, vai, Senhor. Entra no coração dela, Senhor. Escreva, Senhor, o nome dela no livro da vida, meu Pai. Senhor, cerca com teu Santo Espírito, meu Pai. Tu sabes, Senhor, as amizades que vieram sobre a vida dela, Senhor, que a fizeram se afastar. Mas, Senhor, Tu és um Deus de novas possibilidades e de novas oportunidades. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, entra, Senhor. Salva Tua filha, meu Pai. Dê novos horizontes para a vida dela, Senhor, uma nova direção. Ah, meu Pai, vá, Senhor, sobre toda a família dela, meu Pai. Entra com Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, ainda oramos a Ti, ó Pai, rogamos, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. Meu Pai, na autoridade do nome de Jesus, entra, Senhor, e abençoe cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai, Tu sabes, Senhor, todas as palavras, Senhor, tudo que foi falado aos Teus filhos, Senhor. Quantas foram as setas, quantas foram as correntes, Senhor. Mas, meu Pai, na autoridade do Teu nome, Senhor, rogamos a Ti. Repreenda todo o mal, Senhor, toda potestade, meu Pai. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, vem abençoar cada um dos Teus filhos, Senhor. Pai, entra, Senhor, e restaura a aliança. Dê poder aos Teus filhos, Senhor, dê poder. Sustenta, Senhor, cada um dos Teus filhos. Sustenta com a Tua mão, ó Pai. E vem abençoar cada um dos Teus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A glória, aleluia.